Você é o tipo de pessoa que se frustra muito porque você cria muitas expectativas, sejam elas sobre um novo romance, sobre uma nova profissão, sobre um lugar que você vai conhecer. É comum nós criarmos expectativas, fazermos planejamento, pensarmos em como que as coisas vão ser. Entretanto, muitas vezes nós criamos uma carga muito grande quanto a isso, pois nós colocamos nossa expectativa lá no alto. Então, você já desenha a forma com que você quer que o seu cônjuge te trate em uma situação específica, você faz alguma coisa esperando algo em troca, então você sempre tem uma atitude e você já tem uma percepção do que você espera que as pessoas reajam àquela sua atitude, aquele seu gesto. E, infelizmente, nem tudo sai como planejado e muitas dessas vezes você fica chateado porque você acha que as pessoas não te valorizam, que as pessoas não te reconhecem, e isso realmente pode ser uma verdade. Entretanto, a gente não pode designar que as pessoas pensem igual a gente. Então é normal que nem tudo que a gente planeje, nem tudo que a gente sonhe ou que a gente ache que é o correto, as outras pessoas tenham essa mesma interpretação. Então é comum que muitas das nossas expectativas durante a nossa vida sejam frustradas. Às vezes você exerce muito bem a sua tarefa no trabalho e você espera que a sua promoção vai vir dentro de 3, 4 meses e isso não acontece. Por N motivos. Pode ser que a empresa não esteja bem ou não esteja lucrando o tanto suficiente, por isso elas não te promovem. Pode ser que eles promovam alguma outra pessoa que eles julguem que é mais capacitado, ou às vezes nem é capacitado, mas conhece alguém e por conta disso a pessoa é promovida na sua frente e isso acaba gerando uma frustração. Às vezes no relacionamento você faz alguma coisa pelo seu namorado porque acha que você fazendo aquilo, vamos supor, você vai num jogo de futebol com ele porque você acha que assim você vai agradar e nisso ele vai fazer algo em troca, por exemplo, ir assistir um filme romântico, uma série que você gosta muito. E aí você vai nesse jogo de futebol, você não gosta de futebol, acha um saco, mas acompanha apenas para fazer companhia, esperando que ele depois te devolva esse favor. E aí, quando você, enfim, volta desse jogo, pede para ele assistir, seja uma série, seja um filme que você quer ver, mas tem um tom mais romântico, que é uma coisa que ele não curte, e aí ele fala que não tá afim, e aí você já se chateia porque você já tinha criado na sua cabeça essa expectativa. Agora, vindo os dias dos namorados, é um momento que gera muitas frustrações, porque muitas pessoas esperam um comportamento mais romântico, que o namorado vai fazer uma surpresa, algo totalmente mirabolante, vai te entregar flores, vai aparecer no seu trabalho, vai te levar chocolate, vai fazer um desenho na cama com alguma coisa, né, um significado mais romântico. E muitas vezes os homens eles não têm essa percepção, né, esse instinto de fazer uma surpresa, de fazer algo mais elaborado. E nisso você vai e se frustra. É claro que a gente, em qualquer relação que seja numa relação de trabalho, seja uma relação entre a família e um relacionamento romântico, nós temos que conversar com as pessoas e conversar com elas nesse sentido de alinhar as expectativas, para você estar sempre balanceado, né? Você não esperar muita coisa em troca, sendo que a pessoa tem uma percepção diferente. Então, se você espera que vocês no Dia dos Namorados vão fazer um encontro romântico, um jantar, um almoço, quer fazer alguma coisa diferente, quer fazer algo especial, é importante você se expressar e falar isso pro seu parceiro, porque muitas das vezes eles vão querer ficar em casa, nem vão querer fazer nada, vão querer descansar por conta do trabalho, não pensaram em nada e não planejaram, e aí você vai ficar em casa emburrada porque o seu parceiro, como você também não disse para ele que queria fazer uma coisa diferente, ele não tem essa vontade, então também ele não te falou nada. E aí você vai ficar em casa chateada porque você esperava que vocês fossem sair. Então é importante sempre ter esse alinhamento, ter uma conversa. Porque sem conversa é difícil o casal estabelecer o que é bom para um e o outro entender.
se fazer, né, entender e ser importante para ambos. Porque muitas das vezes a gente quer que o outro adivinhe o que passa na nossa cabeça, mas a gente não se expressa. Então é importante a gente sinalizar para o nosso parceiro quais são as nossas expectativas, o que a gente planeja, tanto também no trabalho, porque às vezes a gente não tem essa liberdade para falar com o nosso chefe, de ter uma conversa sincera mesmo. Porque muitas das vezes tem aquelas reuniões, né, que o chefe pergunta, tá, e daqui um ano, como que você se vê? Mas às vezes é uma conversa feita meio que naquele sentido de ritual. E para você, você leva a sério. Então é bom esclarecer isso, né, pro teu chefe também, aonde que você deseja chegar, em quanto tempo que você almeja, se a empresa vai te dar esse espaço, essa liberdade, né, vai te dar a oportunidade de você crescer. Porque se você sentir que a empresa não vai te dar uma oportunidade, você pode refletir, né? Será que aqui é meu lugar mesmo? Será que é melhor eu ir para uma outra empresa que vai saber me valorizar, que eu vou conseguir crescer no tempo que eu espero? Então é importante, né, a gente sempre ter conversas, e conversas às vezes são mais difíceis. Alguns assuntos, né, coloquei exemplos básicos, mas tem alguns assuntos que são mais delicados. E aí vai exigir um pouco mais de técnica de conversa, um pouco mais de entendimento sobre assunto, para falar com assuntos um pouco mais delicados, mas que é importante. A gente não pode só ir levando a vida e deixando as coisas acontecer sem a gente se colocar, sem termos o nosso posicionamento. Então a expectativa muitas vezes é algo que nós criamos na nossa cabeça, entretanto a gente não sinaliza, a gente não fala com o outro aquilo que a gente estabeleceu. Então por isso que é muito comum as nossas expectativas serem frustradas, porque na nossa cabeça passam diversas coisas. E o outro nunca vai ser igual a gente. O outro nunca vai saber o que se passa na nossa cabeça. Então é importante a gente ter também a questão de saber conversar e de saber se expressar. Não precisa ser de uma forma reativa. Pode ser uma conversa leve, tranquila, mas que seja alinhado. Nós, mulheres, temos essa questão mais de datas comemorativas que os homens, às vezes, muitas mulheres veem a atitude do homem não criar, né, um laço referente a essas datas especiais, acham que é desleixo, acham que porque o parceiro não se importa, mas às vezes é porque é uma percepção dele, às vezes a criação dele foi diferente, ele não é muito apegado a datas comemorativas, o homem já tende, né, a ser criado de uma forma um pouco mais fria, sem tanto aquela coisa ligada, né, às datas comemorativas, às vezes nem aniversário, até mesmo o meu namorado, digo, por exemplo, próprio, porque às vezes nem para o próprio aniversário dele ele não liga muito, ele não se importa muito. Meu aniversário é 2 dias depois do dele, e às vezes ele conversa comigo sobre o aniversário dele, sobre o meu aniversário, aliás, e ele nem comenta sobre o aniversário dele. Ele já começa a fazer planos do meu aniversário e nem dá muita atenção para a data comemorativa do aniversário dele, sendo que é antes da minha. Então, às vezes, também vai muito de pessoa para pessoa. Então, é importante, na conversa, a gente esclarecer pontos antes de se frustrar e só estragar a relação por conta de algo que não foi sinalizado. Porque aí, se você chega para o seu parceiro e fala, olha, por mais que eu seja que trabalhar é cansativo, entretanto o dia dos namorados é importante para mim, então vamos tentar se organizar pra gente jantar. Não precisa ser num lugar longe, mas só um jantarzinho em algum restaurante perto, algum estabelecimento perto, só pra gente não deixar passar a data em branco. Então, se você sinalizar também pro parceiro, né, que quer fazer algo diferente e ele também se mostrar irredutível, falar, não quero, para mim não vale a pena, e sempre for assim, tudo que você se propor e pedir para ele fazer por ti, ele não ter essa troca, ele não ter essa flexibilidade. Aí também vale a pena você pensar se é esse tipo de relacionamento que você quer, se é esse tipo de pessoa que você quer ao seu lado, porque relacionamento também envolve a questão de esforço. Se a pessoa não pode se esforçar um pouquinho para fazer alguma coisa que te agrada, seja te levar num lugar diferente, seja passear com você, não pode ir exatamente no dia dos namorados, mas vai no final de semana, né? Tenta também flexibilizar, não precisa ser algo totalmente rígido,
Mas se a pessoa nunca está disposta a fazer algo para te agradar, nunca está disposta a abrir mão de algo por conta de você, de se esforçar, então é importante você também ver se vale a pena manter esse relacionamento ou se essa pessoa não faz sentido mais na sua vida.